A paz do Senhor Jesus, glória a Deus, estamos aqui mais uma vez de volta para juntos trazermos uma palavra de Deus para você. Está aqui hoje presente conosco o Espírito Santo. Não que não estivesse presente nas outras mensagens, mas por que não hoje dizer que Ele está aqui conosco? É importante você saber que sem o Espírito Santo de Deus, nós não somos nada. Às vezes você diz assim: dançar é pecado? Fumar é pecado? Beber é pecado? Bebida alcoólica? Mentir é pecado? Roubar é pecado? Se prostituir é pecado? E às vezes você diz: não, isso não é pecado. Mas eu digo a você, você pode até dizer que não é pecado. Eu posso até te dizer hoje que não é pecado. Beber, fumar, roubar, mentir, se prostituir não é pecado. Pecado, sabe o que é? É desobedecer à lei de Deus. Isso é pecado. Você desobedecer às leis de trânsito é multa. Porque você desobedeceu. Você errou. Você desobedecer às autoridades, você é preso, porque você errou. Da mesma forma, é diante de Deus. Se desobedece a Deus, às leis de Deus, é pecado. Vamos ver o que é pecado? Pela palavra de Deus. A primeira coisa que a Bíblia mostra para nós no livro de Efésios capítulo 4, versículo 22, que diz que, portanto, o homem abandone a velha natureza e que deve se esvaziar da vida velha de pecados, que é de desobediência a Deus, e se constituir em uma nova vida, tirando aqueles desejos enganosos que nós temos. Como também dizem em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que diz o seguinte para nós: quem está unido com Cristo é uma nova criatura. Ele abandona as coisas velhas e se chega ao que é novo. Mas o que é isso? Vamos para frente que você vai ver o que significa abandonar as coisas velhas. Porque quem é eu aqui para te dizer, e às vezes você disser: não, é você que está entendendo assim. Não, vou deixar você examinar a si mesmo. Que coisas velhas são essas que nós devemos abandonar? A Bíblia ela recomenda que a gente deve abandonar a mente suja. Como diz em Efésios capítulo 4, versículo 23, é preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovadas. E de fato que todos nós erramos como eles e vivamos de acordo com a nossa natureza humana. Todos nós erramos no passado e vivia de acordo com a natureza humana, fazendo o desejo do nosso coração, aliás, do nosso corpo e da nossa mente. Por quê? Porque somos seres humanos, como os outros também. Nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus, como diz em Efésios capítulo 2, versículo 3. E quando você lê em Romanos capítulo 6, versículo 6, diz: pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que os nossos pecados fossem mortos, e assim não sejamos mais escravos do pecado, escravo da desobediência. Precisa abandonar a velha natureza, a mente suja
Precisamos abandonar. Como diz em João capítulo 3 e versículo 3, que Jesus disse para Nicodemo que era necessário Nicodemo nascer de novo. Quando Jesus diz, na verdade te digo que aliás, aquele que não é nascido de novo não pode ver o reino de Deus. Então, fumar, beber, bebida alcoólica, dançar, se prostituir, não é pecado. Não é pecado. Mas não era isso que você fazia quando você não tinha Jesus? Era. Então como é que uma pessoa nasce de novo, se ficou do mesmo jeito? Jesus até diz assim no versículo 4, capítulo 3 de João. Disse Nicodemo, como posso eu nascer sendo velho? Porventura posso tornar a entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Aí Jesus vai e diz para ele assim, ó. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não se maravilhe de ter dizer, ou de ter dito, que é necessário nascer de novo. Nicodemo até pensou que teria que voltar para o ventre da mãe para nascer de novo. Mas você observa que não era necessário ele entrar para o ventre da mãe para nascer de novo. Tinha que nascer na água e do Espírito, ser uma nova criatura. Quando Paulo escrevendo aos Romanos, aos Coríntios, dizendo que nós agora estamos unidos com Cristo e seremos uma nova pessoa, e que nós devemos abandonar as coisas velhas e se chegar a umas coisas novas, aí inclui essas coisas. Inclui mente suja, inclui desejo da carne, inclui essas coisas. Inclui vestes. Quais são essas vestes? Não é essa aqui que nós estamos vestidos. A que eu vou falar, não. Em Efésios capítulo 4, versículo 24, diz, vestir-se de uma nova natureza. Vestir-se de uma nova natureza. Essa veste, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza, e que se mostre na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Deus. Uma vida correta. Abandonar, tirar essas vestes sujas e fazer agora uma veste nova. Gálatas capítulo 3 e versículo 27 diz, porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo, e assim se revestir com a qualidade do próprio Cristo. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele, por termos morrido junto com Ele. E isso para que assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder do Pai, assim também nós vivamos em uma vida nova. Romanos capítulo 6, versículo 4. Então é pecado fumar? É pecado beber? É pecado roubar? É pecado se prostituir? Mas não era isso que você fazia? Vai continuar fazendo? Se você tem que ser uma nova criatura? Como eu posso dizer que agora eu sou uma pessoa diferente e que eu sigo a Cristo? Se você não viu Cristo em canto nenhum, embriagado nas portas, nem roubando, nem mentindo, nem fumando, e que você agora anda como Cristo quer que você ande, e que você foi sepultado dos seus pecados, você foi batizado para sepultamento dos seus pecados, para você ser uma nova criatura. Responda a você mesmo. Colossenses 3:10 diz assim, se vistam com uma nova natureza. Essa natureza é uma nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer o que vocês conhecem completamente.
assim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Edificando aqui. Assim é que Ele quer que nós sejamos pessoas diferentes. Em Colossenses ainda, capítulo 3, versículo 12, vocês são um povo de Deus. Ele os amou e o escolheu para serem dele. Portanto, vista-se de misericórdia, de bondade, de humildade e de delicadeza e de paciência. É isso. Então, aquela vida de mentira, diz assim em Efésios capítulo 4, versículo 25. Por isso não minta mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Não minta um para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha e os costumes velhos. É pecado mentir? Se pede que você deixe essa vida de mentira e tenha uma nova vida, abandonar raivas, que as iras que vêm para nós, às vezes nós assassinar alguém, é através da ira que surge sobre nós. Então em Efésios capítulo 4, versículo 6, diz: se você ficarem com raiva, não deixe isso fazer com que pequeno e não fique o dia inteiro com raiva. Repetir para você que a gente falou assim muito embaraçado. Se você fica com raiva, não deixe que isso faça com que pequem. E não fique o dia inteiro com raiva. Tem que haver uma mudança. Efésios capítulo 4, versículo 26. Ainda no 32 do mesmo capítulo diz: pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus o perdoou. Você lembra daquela oração que Jesus ensinou, que muitas pessoas sabem até de cor? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a vós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos pão de cada dia. E perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Muito bem. Você tem perdoado mesmo? Se não perdoou, meu filho, a sua oração está errada. Perdoai a mim, assim como eu tenho perdoado a quem me ofende. Então não adianta você fazer o Pai Nosso todos os dias, se você não nasceu de novo, se você não destruiu aquela vida velha, aquele homem velho. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4 e o 31, nós voltando, que nós vemos o 32, o 31 diz: abandone toda amargura e todo ódio e toda raiva. É mandamento de Deus. Provérbios 19:11 diz: a pessoa sensata controla o seu gênio, e a sua grandeza é perdoada quem o ofende. Isso é nova criatura. Isso aí é a velha natureza, ficou lá. Então você diz assim: não, eu aceitei a Jesus, esse negócio de roubar, esse negócio de fumar, esse negócio de beber, isso é coisa de homem. Isso é homem que coloca julgos pesados sobre nós. Mas Deus, que é o nosso coração, certo? A Bíblia diz em Provérbios que um coração alegre formoseia o rosto. Sabe o que expressa isso? Expressa que o coração está sentindo é o que transborda para fora, o que vem para fora. A Bíblia diz que o que o coração está cheio, isso a boca fala. Aí você chama nome, você amaldiçoa os outros,
você engana, você mente, aí Deus quer só o coração. Mas peraí, que coração é esse que Deus quer? É esse coração sujo, imundo? Você queria um coração desse para você? Você queria fazer uma coleção de coração podre, sujo, imundo, cheio de coisas ruins? Você queria isso? Então aquilo que eu não quero para mim, não deve querer para os outros, como diz em Mateus capítulo 7. Então se eu não quero um coração desse, para mim, então por que eu dou meu coração para os outros desse jeito? Eclesiastes capítulo número 7, versículo 9 diz: controle sempre o seu gênio, porque é tolice alimentar o ódio. Romanos 12, 19, meus queridos irmãos, nunca se vingue de ninguém, pelo contrário, deixe que Deus é quem vai castigá-lo. Isso é natureza velha, querer se vingar. Natureza nova é querer não se vingar, deixar Deus fazer. Amém? Oh, coisa boa. É a Bíblia, irmãos. Você interpreta da sua forma aí, porque a Bíblia está aqui escrita. Está dizendo para você o que você deve fazer. Romanos 21 diz assim ainda, a continuidade do capítulo 12. Não deixe que o mal vença você, mas vença o mal com o bem. Você é a nova criatura. Então eu posso mentir, eu posso pecar. Isso é pecado? Não, não é pecado não. Pecado é desobedecer à lei de Deus. Mas a lei de Deus está dizendo, você não deve mentir, você não deve roubar, você não deve desejar mal ao próximo. É a lei de Deus. Então na hora que você erra na lei de Deus, é pecado. Não, peraí, você está me confundindo. Não estou confundindo. É porque as pessoas dizem, não, que isso é julgo colocado pelos irmãos na igreja. Isso é julgo de certas igrejas. Mas beber e ter um coração mau não é pior? Todos os dois são iguais. Porque tudo vem do coração. Aqui, ó, esse coração aqui, ó. É isso, irmão, isso aí é a mente, exatamente, a Bíblia fala do coração, mente, guarda a palavra de Deus na tua mente, é coração, no rins. Se você for falar sobre rins, você vai ver o rins como é tremendo, ele é quem limpa o sangue. Então se seu sangue está sujo, meu irmão, então não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo, porque a Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 23, não dê lugar ao diabo. Esteja alerta e fique vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí, ó, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Sabe aquela zoadinha que vem aqui nos seus ouvidos? Faça isso. Como é que é? Ele falou isso para você? Foi mesmo? Vai deixar assim? Não vai dar o troco? Isso é a voz do diabo. Jogando a velha natureza em você. É. Então, sabe o que é que diz Efésios 6 e 11? Vista-se com toda a amargura de Deus, para ficar firme contra as armadilhas do diabo. É. Aí como é que eu vou me revestir do poder de Deus? Como? Obedecendo a palavra de Deus. Ei, a mensagem é forte, viu, irmão? A mensagem é poderosa, porque é Bíblia. É Bíblia, a palavra de Deus, que limpa o homem e cura. Aonde Efésios 16, capítulo 6, ainda, versículo 16, diz: e leve sempre a fé como escudo para poder se proteger de todos os dados inflamáveis do maligno. Aquela zoadinha nos ouvidos. Vai fumar, que é melhor se drogar. Fulano não gosta de você, ciclano não gosta de você. É melhor
se é viver nas drogas. Isso é ele jogando as suas flechas para te atingir. Mas Tiago, capítulo 4, versículo 7, sabe o que ele diz? Portanto, obedeça a Deus e enfrente o diabo, que ele fugirá de você. Enfrente. No outro texto diz, resista. Não é eu sei lá lutar com ele de boxe, não. Não. É na oração. É na comunhão com Deus. Que ele vai olhar e fazer como fez com Jó. Ah, o Senhor também não mexe nos bens dele? Já leu o livro de Jó? Leia. Ele não mexe nos bens dele, se mexer. Vá lá, que meu servo Jó é fiel. Ele sabia. Então, abandone o roubo, as fraudes, porque ainda é a palavra de Deus. Ela diz assim, ó, em Efésios 4 e 28. Quem rouba, que não roube mais. Porém, comece a trabalhar, a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Uma certa pessoa me disse um dia, disse que trabalhador sempre vive pobre, mas vagabundo ele sempre é rico. Bom, até que ele falou certo. Mais rico aqui nessa terra, ajuntai tesouro que o ladrão não rouba e nem a taça rói. Tesouro no céu, disse Jesus. Então que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, disse Jesus, e perder a sua salvação, porque não obedece às leis de Deus. Onde se você roubava, não roube mais. Aí alguém diz que é melhor ser vagabundo, roubando, enganando as pessoas, mentindo, porque isso prospera na vida. Bom, a vida prospera, mas um dia Deus diz, louco, se hoje eu te pedi a tua alma, o que é que tu tem feito para mim? Foi para um homem que ele falou esse exemplo de uma parábola, onde ele disse que o homem ele ganjeou tudo, acabar procurou um canto e foi se deitar, porque agora ele tinha de tudo. Estava o celeiro tudo cheio. Você pode ficar rico, meu filho, mas se Deus te pedir tua alma hoje, por acaso tem médico no mundo com teu dinheiro que te salve? Quem? Quantos milionários aí morreram? Devia não ter morrido, mas morreram. Então cuidado com o seu pensamento em dizer que os trabalhadores não têm recompensa, mas a Bíblia diz que ele tem, viu? Coríntios capítulo 6, versículo 11 diz assim, alguns de vocês, nós, era assim, mas fomos lavados do pecado, separados para pertencer a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Separado para pertencer a Deus, irmãos. Pertencer a Deus. Aí em Provérbios 28 e 13 diz, quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e abandona. Então, é a Bíblia. Você quem sabe se vai viver naquele mundo de pecado, porque acha que é jugo de igreja, roubar, mentir, dançar. Mas o que tem a ver dançar? Irmãos, a Bíblia não tem canto nenhum dizendo que é pecado dançar. Não tem escrito assim, é pecado dançar. Não tem, verdade não tem. Mas não é desejo da carne? Desejo que faz com que você se prostitua? Ou você pensa que não? Raciocina um pouquinho para tu ver se não é verdade. Responda você mesmo, tá bom? Diz aqui ainda a palavra de Deus para você em Lucas capítulo número 3, versículo 8. Faça coisas que mostrem que você se arrependeu dos seus pecados. Aí eu chego para alguém e diz, irmão, você precisa mudar isso, você precisa... E tu, que vive a noite todinha na farra e deixa a mulher em casa? Dançando.
E tu, que deixa os teus filhos em casa sozinho, sem ninguém, e vai com a mulher para as farras dançar. Olha aí. Amém? Eu mostro para as pessoas que você arrependeu-se e não viu mais pecando. Eu quero só citar aqui 3 palavras fortíssimas que diz a palavra de Deus. É quem rouba, comece a trabalhar e ajudar os pobres. E esta última, poucos têm preocupado-se com ela. Qual é? É trabalhar e ajudar os pobres. Essas 2 últimas. Porque quem rouba não rouba mais. Começa agora a trabalhar, segunda, e ajuda os pobres. Mas às vezes até no meio de certos dizem que são evangélicos, que só pensa neles. Faz campanhas e mais campanhas, dizendo venha e ajude a igreja, o templo, a construção, mas não tem dizendo assim, ajude aos pobres. Não se levanta uma campanha para que ajude aos pobres. Preste atenção, você que anda pregando a palavra de Deus. Você que diz que é crente, você diz que nasceu de novo. Olha como é que tu estás, ó, fazendo. Bota seu ouvidinho para ouvir. Abandone. Deixe de fazer o mal. Efésios 4:29. Só dá Efésios, viu, irmãos? Não diga palavras que faz mal aos outros, mas use apenas as palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e consiga o que necessita, para que as coisas que vocês fazem faça bem aos que o ouvem. Porque trazer palavras para as pessoas que ajude, que tire elas do mal. Como diz aqui, diga palavras que não faça mal. Onde muitas vezes você pronuncia e diz, olha, use a fé. A gente vê cada coisa absurda. Ele diz, use a fé. Jogue tudo nos pés do apóstolo. Que Deus amanhã vai te dar o dobro. Espera aí. Onde está escrito isso na Bíblia? Eu desafio qualquer teóloga do mundo todo para me mostrar na Bíblia, que aí eu paro de pregar isso aqui. Que na Bíblia diz que eu tenho que jogar tudo nos pés do apóstolo e passar fome, porque amanhã Deus vai me dar o dobro. Não venha com conversa que é por causa que não teve fé não, viu? Isso é mentira do diabo. Por que você também não lançou tudo também para os outros? Pega no pé aquele pacote que você agora recebeu hoje e faz como fez Jesus. Vende tudo e dá aos pobres. E começa uma vida de novo. Faz? Não faz, mentiroso. Então pare de mentir e dizer para as pessoas que dê tudo que tem para que elas possam, que Deus vai dar para elas. Quer dizer que Deus só vai dar para elas, para tu não dar não se tu der também. Mas você é um hipócrita, mentiroso, usa palavras para atingir o mal, levar a maldade para as pessoas. Pessoas perdem tudo que tem, aí depois você com a cara limpa diz, foi falta de fé. Alguém está pensando que é religioso e não sabe controlar a língua? A sua religião não vale nada e ela está enganando a si mesmo. Aí você pode dizer agora aqui para mim, tá vendo aí você aí? Não é que eu esteja controlando a língua, descontrolando a língua. Não. É que essas pessoas que não controlam a língua, usa a ganância e fala abobrinha. E tem grandes deles por aí que mudou o evangelho e por ser conhecido no mundo todo, aí acha que pode manipular as pessoas. E quando alguém como eu assim se levanta para falar, ele diz assim, cuidado com quem vocês estão mexendo. Olha só.
Ele já ameaça. Quando foi que Jesus fez isso? Quando alguém começou a ameaçar Jesus, sabe o que Jesus disse? Perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Mas esses homens dizem assim, cuidado com quem você está mexendo. Eu tenho não sei quantos anos. Tem fulano e ciclano que eu me baseio nele. É assim que usam. Mas que Deus tenha misericórdia de você. Quando eu usei a expressão cuidado mentiroso, porque Jesus disse isso. Hipócritas e fariseus, vocês que pedem das pessoas e não fazem. Mas vamos continuar o que diz em Tiago. Se diz que é religioso, precisa ver como é que estás pronunciando as tuas palavras. Tiago capítulo 1, versículo 26. Em Hebreus 12, 14 diz, porque ter paz com todos e se esforce para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. Aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora está nas trevas. João 2:9, primeira carta de João 2:9. Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem parte na vida eterna. São palavras. Como é esse aborrecer? Você pode ter várias formas de pensar de como é esse aborrecer. Não é? Pode ter várias formas de pensar. Mas vamos ver se ela está enquadrada na palavra de Deus. Porque uma coisa o homem precisa saber é que precisa abandonar as palavras e as ações que entristecem o Espírito Santo de Deus. Efésios, capítulo 4, versículo 30. Não faça que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca da promessa de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia que chegamos o dia em que Deus os libertará. É Ele, o Espírito Santo. Versículo 14, ainda do capítulo 1 de Efésios, o Espírito Santo é a garantia que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. Isto dá certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvamos a Deus. Então, que neste momento você possa abandonar tudo isto e ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Isso é conduta cristã, parte 3 para você. Amém? Tem muito mais, mas o vídeo já está ficando muito prolongado. Mas quero ainda terminar com só esse textozinho. Efésios 4:31. Abandone toda amargura, todo ódio, toda raiva. Nada de gritaria, insulto e maldade. Primeira carta de Pedro 2:1. Portanto, abandonei todo o que é mal, toda mentira, fingimento, inveja e crítica injustas. Críticas injustas. João 3:20. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que a sua obra seja provada. Provérbios 11:18. Os maus não ganham nada com a sua maldade, mas os que fazem o que é direito, na certeza serão recompensados. Tudo isto que falei para vocês agora está baseado no livro de Efésios, capítulo 4 até o capítulo 4 em diante, e mais algumas outras referências, mas a maioria você viu que foi no livro de Efésios, capítulo 4. Que Deus vos abençoe e vos guarde, e que Deus te dê
um novo coração, uma nova mente, um novo espírito, uma nova veste. Amém? Glória a Deus.